Gravando. Eu estava comentando com o Lucas a importância desses dois capítulos como um desdobramento e um desenvolvimento da teoria da reificação que ele começa a desenvolver lá no capítulo da mercadoria. Então, no capítulo da mercadoria, ele foca a questão do valor, visto como a propriedade de uma coisa, o valor de uso da mercadoria. Aí ele fala, ó, não se trata da propriedade de uma coisa. O valor é uma relação social que se apresenta como propriedade de uma coisa, porque a troca de mercadorias é mediatizada por objetos, dando origem àquela aparência de que a relação é entre coisas. Eu acho que esse é um dos elementos mais persistentes da crítica do Marx à economia política e às relações sociais em geral. É essa noção de que, na medida em que nós não temos controle sobre as nossas relações sociais, essas relações sociais se apresentam como um processo natural coisificado. O que é relação social se apresenta como relação entre coisas, ou como coisa. Na miséria da filosofia, é muito interessante esse argumento, porque ali ele fala, olha, as categorias econômicas são apenas formas de consciência e de relações sociais. O salário não é uma quantidade de dinheiro. O capital não são as máquinas. Salário e capital são relações sociais mediatizadas pelas coisas. Nesses dois capítulos, ele eleva a um novo nível essa teoria da reificação, porque ele está projetando a teoria da reificação para as relações mais desenvolvidas do modo de produção capitalista na época. E a concorrência. Então, ele fala, olha, a teoria do valor se apresenta na forma do preço de produção, o que esconde ainda mais e reifica ainda mais a relação social, e a mais-valia se apresenta na forma do lucro médio, o que também esconde a relação social, porque além dessa mais-valia estar relacionada com o conjunto do capital, ela vai ser formatada pelo capital social como um todo, por meio da concorrência. E aí ele pega essa teoria do valor do Adam Smith, que vai ser herdada pelo Ricardo, principalmente pela economia vulgar, que considera que o valor das mercadorias é composto por, na linguagem do Marx, C mais V, ou seja, lucro, renda da terra e trabalho, na linguagem do Adam Smith. Aí o Marx vai destrinchando essa formulação, começando por apontar a incomensurabilidade desses elementos. Ele fala, olha,
considerar que o valor da mercadoria é produzido a partir da renda da terra, do lucro e do trabalho, ou originariamente, como foi feita a formulação, o valor da mercadoria é constituído pelo lucro, pela renda da terra e pelo trabalho, significa nós estarmos juntando aí no mesmo cesto elementos incomensuráveis. É como a gente querer comparar abacaxi com sapato e fio de algodão. Que é taxas cartoriais, beterraba e música. É, exatamente. São coisas mais incomensuráveis ainda, né? Mas eu estava comentando com o Lucas, Pamela, que nos manuscritos, eu acho que é nos manuscritos, eu vou dar uma folheada, né, na versão impressa que eu li e que eu fui sublinhando o que eu achava mais importante, ainda que eu não tenha certeza de que tenha sido nos manuscritos, pode ter sido na Miséria da Filosofia, um desses dois textos, em que o Marx aceita essa formulação. O Marx ainda está aprendendo economia política, né? Ele já está criticando, mas está aprendendo. Por exemplo, nos manuscritos, ele já faz uma crítica que também seria duradoura em toda a argumentação dele à economia clássica, a economia política clássica, que considera que a economia clássica vê as relações sociais como relações naturais imutáveis. São relações naturais, então não vão mudar. Aí o Marx fala, essas relações sociais não são imutáveis, elas não são naturais, elas são históricas, elas são resultado da prática humana. Ainda que, nas condições contextuais da sociedade capitalista, a prática humana se subordine a essas relações sociais que se desenvolvem espontaneamente. Apesar disso, ele aceita muitas formulações da economia política que depois ele desmontaria. Eu me lembro claramente de ter lido ou nos manuscritos ou na Miséria da Filosofia, eu acho que foi nos manuscritos, em que ele simplesmente reproduz essa formulação do Adam Smith. Ele aceita. Ele não tem uma posição crítica. No Capital, ele desenvolve uma posição crítica em relação a isso, considerando que o valor não é só o valor da força de trabalho mais mais-valia na linguagem dele, como queria o Adam Smith. O valor também incorpora, o valor da mercadoria incorpora, e o preço de produção idem, que é uma forma transfigurada do valor, o valor dos meios de produção. Então, a reprodução dos meios de produção, principalmente a reprodução do capital fixo, vai ser a grande plataforma a partir da qual ele vai criticar essa formulação, que era muito generalizada na época e tinha sido incorporada, como ele fala, pela economia vulgar, que para ele apenas sistematizava o pensamento espontâneo e cotidiano do empresário. Vamos discutir. Mas o Marx nunca fala, olha, lá naquela obra eu pensava assim, agora eu mudei. Você tem que descobrir. Para quem vai lendo meio aleatoriamente, pode parecer meio estranho, né? Tipo, o
cara teve contato com o pensamento amadurecido do Marx, daí vai ler os manuscritos e toma um choque, assim, né? Claro. Mas é claro, vamos considerar que o Marx, como todo mundo, ele passa por um processo de construção intelectual, a partir daquilo que ele lê, das interações dele, né? Você vê, na ideologia alemã, que é um texto que ele escreve com o Engels, eu acho que aqui que outro participou também, eu acho que o Rudd, não me lembro, mas tem um terceiro aí que chegou a participar da ideologia alemã, que era para ser uma revista, não era um livro propriamente, né? E naquelas teses sobre Feuerbach, foi um manuscrito encontrado junto com os manuscritos da ideologia alemã. Ele já começa uma teoria da crítica à reificação das relações sociais. Na ideologia alemã, ele aprofunda isso. É por isso que ele já vai chegar armado com as armas da história para criticar a economia política um pouco mais tarde. Mas nas teses sobre Feuerbach, ele fala: olha, isso que nós chamamos de essência humana são apenas as nossas relações sociais. É o conjunto das nossas relações sociais. É o que nós fazemos. Ou seja, nós somos o que nós fazemos. É uma tese que ele incorpora do Don Quixote, principalmente do Maquiavel. É uma tese do pensamento renascentista. Por exemplo, o Don Quixote põe lá um personagem, acho que o Sancho Panza, num trecho em que ele está criticando os títulos de nobreza, e a pessoa se apresentar como importante porque é filho de alguém, neto de alguém. Aí o Sancho Panza fala: cada um é filho das suas obras. Ou seja, é resultado do que faz. Essa tese que o Marx incorpora. É por isso que a praxis é central na obra dele toda. É legal esse aspecto ali do capítulo, quando ele vai discutir a reificação, o resgate histórico que ele faz dos outros modos de vida, né? Aí ele usa os selvagens, né? Que aí, tipo, e vai, enfim, toda a sociedade, ele coloca a tese, né? Que toda a sociedade que é orientada em maior ou menor medida para a produção de mercadorias e mediada pelo dinheiro, vai desenvolver diferentes níveis de mistificação das relações econômicas, né? E aí, só que o modo de produção capitalista eleva isso a um patamar muito mais elevado, Claro. né? E ele coloca que nas outras formas de sociedade a mistificação só ocorria com relação ao dinheiro e ao capital que rende juros, porque de fato eram as únicas formas de valorização do capital numa sociedade que não era orientada para a produção de meios de produção, de mercadorias, né? E aí, depois, quando ele faz esse resgate, não sei se é nesse mesmo capítulo ou no outro agora, quando ele vai falar sobre o tempo de mais trabalho do selvagem, né? Que daí era o tempo orientado para a produção de meios de produção que facilitariam a realização do próprio meio de subsistência dele, né? Tipo, ele passava certo tempo do dia coletando os frutos diretamente e outra parte do dia produzindo um instrumento que facilitasse esse processo de capturar os frutos, né? E aí na sociedade capitalista isso fica muito mais diluído, né? Nas relações que ele fala que se autonomizam dos, né? Tipo, e estão frente aos sujeitos como algo. Ele até usa o termo, como é que ele fala, uma sociedade, um mundo fantástico, um mundo de fantasia, ou algo assim que acaba produzindo esse processo de reificação, né, na sociedade capitalista. Aí, basicamente, a gente estava falando antes, né, do germe da teoria autosseriana, né, da ideologia, de, tipo, é um mundo de mistificação, um mundo fantástico onde a gente vive e a economia vulgar não só estava descrevendo de uma maneira, não estava conseguindo criticá-lo, né? Pelo contrário, replica esse mundo fantástico, né? É interessante que o livro da Rosa, que nós vamos discutir logo à frente, se concentra nesse tópico também. Ela começa o livro
e nos primeiros capítulos ela se concentra nisso, expondo essa crítica que o Marx faz ao Adam Smith, da composição do valor como C mais V. Ele fala, essa formulação não nos permite analisar o capital no seu conjunto, o capital social. Não nos permite apreender a reprodução da sociedade, e, portanto, a reprodução das classes. Nós só conseguimos desenvolver um modelo de reprodução do conjunto da sociedade a partir de um modelo de reprodução do conjunto do capital, se nós inserimos nesse argumento a reprodução dos meios de produção. Então, a reprodução anual do capital não pode ser lucro mais renda da terra mais trabalho, aí como uma forma reificada de valor da força de trabalho, salário. Por quê? Tudo isso representa apenas o rendimento e, em princípio, vai ser consumido. Vai ser esgotado no consumo de meios de consumo e não meios de produção. Embora o Marx fale na reprodução ampliada, e o capitalismo é reprodução ampliada, uma parte do lucro, eventualmente uma parte da renda da terra, podem ser convertidos em meios de produção e levar à reprodução ampliada. Mas essa parte do lucro, ela continua sendo rendimento que vai ter que ser reservada para oportunamente ser incorporado ao ciclo do capital, como aquisição de meio de produção. Se a gente se restringe à reprodução das cotas de consumo das classes que constituem a sociedade, nós não conseguimos criar um modelo de reprodução das relações econômicas, porque deixamos de fora o elemento crucial aí, que é a produção e a reprodução dos meios de produção. Ali tem a parte onde ele coloca, né, que tem essa particularidade no sistema capitalista de que o capital, como é que é? Expansão, né, corresponde ao desenvolvimento das necessidades e ao progresso da população, que do ponto de vista capitalista. Aqui, o capital tem em comum de seus aspectos civilizadores o fato de extrair mais trabalho de maneira e sob condições mais favoráveis ao desenvolvimento das forças produtivas, das relações sociais e a criação dos elementos para uma nova formação superior às formas anteriores de escravidão, tarará. E daí nisso ele vai incluindo, né, a capacidade de tanto de se assegurar contra fatos acidentais, quanto a indispensável e progressiva expansão do processo de reprodução. Então, tipo, sem criar os... Aí depois, quando ele fala do reino da necessidade, como está tudo interligado, né? O próprio capitalismo vai produzindo novas mercadorias, um mercado de consumo, e para isso vai precisar produzir e reproduzir constantemente os meios de produção, né? Porque senão não tem como. Eu acho interessante, por isso que esse capítulo é super rico e ele nos dá sugestões para várias linhas de estudo. Quando ele compara, por exemplo, os modos de produção pré-capitalistas, quando ele fala, olha, nas formas pré-capitalistas de produção, a relação econômica estava submersa em relações de domínio e dependência, algo que não ocorre na relação capitalista, porque a relação entre o explorador e o explorado, entre o empresário e o trabalhador,
vai se dar através de uma relação de troca entre indivíduos formalmente independentes, formalmente autônomos, juridicamente autônomos, ou autônomos do ponto de vista formal. É claro que, ao desenvolver a análise, por exemplo, no livro 1, o Marx vai mostrando que o trabalhador não tem essa autonomia, ele é obrigado a vender a força de trabalho, senão ele morre de fome. Inclusive, ele usa o termo trabalho forçado ali, né? Continua a ser um Exatamente. trabalho, continua a ser trabalho forçado. Eu acho engraçado essa argumentação que ele desenvolve a partir disso, né? Pelo reino da necessidade, o reino da necessidade e o reino da liberdade, né? Tipo, um determinado nível de metabolismo com a natureza sempre ser necessário, né? A fim de reproduzir as condições vitais do homem e tal. E aí ao mesmo tempo, tu tá preso dedica outra parte do teu dia a um trabalho que amplia o reino da necessidade, que só findando esse trabalho absolutamente necessário, tu vai ter, aí a gente pode abstrair, né, tipo, vai ter liberdade para se dedicar a outros aspectos da tua vida e tal, e aí ali ele fala uma frase muito forte para mim, assim, que eu destaquei, que foi a liberdade, no caso da sociedade capitalista, da sociedade já produtora de mercadorias, já com certa capacidade de produção, né, de riqueza social e tal, a liberdade não pode ser mais do que o fato de que os homens socializados, produtores associados, regulem racionalmente seu metabolismo com a natureza, submetendo a seu controle coletivo em vez de serem dominados por ele como um poder cego, que o façam com o mínimo emprego de forças possível sob as condições mais dignas em conformidade com sua natureza humana. Aí ele dá uma sinalização, né, de que, tipo, liberdade, num sentido mais amplo da coisa, quando tu consegue, de fato, se libertar daquilo que te torna um animal, assim, digamos, né, onde tu pode se desenvolver como ser humano, seria talvez uma forma ideal, né? Os produtores livremente associados regulando racionalmente esse meio de troca com a natureza e não submetidos a um processo do qual eles são antagônicos, né? Tipo, não tem o projeto do capitalista. E aí é interessante, sim. Eu tinha tido contato com uma discussão que o Lukács tinha feito num artigo uma vez sobre o reino da necessidade e da liberdade, e eu acho que ele deve ter tirado esses debates do Capital dessa parte, sim, porque Mas, Lucas, é, é, é mais interessante ainda o fato de que essa discussão o Marx começa a desenvolver lá nos manuscritos de 44, quando ele desenvolve a sua teoria da alienação. Porque ali ele fala, olha, quando a gente trabalha para um outro, quando nós perdemos o produto que produzimos, que é a nossa exteriorização, para um outro, quando o próprio trabalho enquanto atividade é externo a nós, porque nos é imposto, não é uma atividade que nós desenvolvemos. Nós permanecemos num plano em que nós não podemos nos realizar humanamente. Apenas a supressão da propriedade, combinada com o aumento da produtividade do trabalho, é que nos permite nos liberar o mais possível, nunca vamos nos liberar totalmente, nos liberar o mais possível desse trabalho necessário para a reprodução das nossas condições materiais de existência. E isso ele vai desenvolvendo, inclusive no Capital, na contribuição à crítica no Capital, quando ele fala, olha, a jornada mínima de trabalho só vai ser possível quando todos trabalharem, exceto aqueles que, por razões imperiosas, não podem trabalhar. As crianças, os muito idosos, as pessoas com discapacidades e tudo mais. Enquanto nós tivermos duas classes, pode aumentar o quanto for a produtividade do trabalho e vai ser impossível uma jornada mínima que libere todo mundo
dos afazeres ligados à reprodução das condições materiais da existência, abrindo tempo para que a gente faça o que a gente quiser. Por isso ele coloca com as palavras mesmo, que a condição necessária, básica para começar a se pensar, a desenvolver o reino da liberdade é a diminuição da jornada de trabalho, né? Por isso que eu acho tão avançada essa pauta, assim, tipo, movimentos e organizações que hoje pautam isso, né, com firmeza, a redução da jornada de trabalho, né? Porque Pois é. Até a porque reivindicação nessas pautas marxista não há o questionamento do modo de produção. é, é possível, né, digamos, dentro de um arco de atuação, dentro do que se chama de ordem burguesa política, né? Eu poria uma interrogação aí, viu, Lucas? É possível? Veja, é possível a gente falar nesse reino de liberdade em que as pessoas possam ter é, o, o máximo de tempo possível para desenvolver as atividades de autorrealização, as atividades livres, porque ele fala, olha, nós nos realizamos particularmente quando estamos livres da necessidade. Então, quando a necessidade está resolvida, eu posso realizar aquilo que eu desejo, individual ou coletivamente. Eu posso me dedicar à arte, eu posso me dedicar ao esporte, eu posso me dedicar, enfim, a pensar o próprio desenvolvimento da sociedade, a leitura e a discussão. A sociedade capitalista, para ele, impõe limites intransponíveis a isso. É claro que a gente vê o desenvolvimento mais recente da sociedade capitalista em alguns estados nacionais, um avanço da limitação da jornada, dos dias de trabalho e do desenvolvimento de uma infraestrutura em que as pessoas possam desenvolver aquilo que propendem, para o qual propendem. Mas a gente vê isso como no conjunto do capitalismo em escala global. Situações limite de sociedades cuja base empresarial se apropria de mais-valia no mundo inteiro. Daí que a gente trabalhe muito mais para os caras trabalharem menos, né, na verdade. Tipo, Exatamente. Então, nós vamos ter que trabalhar mais aqui para o sueco ter um dia de trabalho a menos lá. Quando a gente vê o conjunto do capital, nós vamos ver que possivelmente a maior parte do capital, se a gente for considerar a Índia, Bangladesh, Sudeste Asiático, Indonésia, Vietnã, América Latina, ainda se reproduz em padrões muito parecidos com aqueles que o Marx analisou no século XIX. No Brasil, nós estamos combatendo o trabalho infantil ainda. Nós estamos combatendo o trabalho escravo ainda. E aí você vê o trabalho infantil na Índia, né? As ONGs lá da Europa e tal, questionando as bolas de futebol da Nike, que são costuradas à mão por crianças de 6, 7 anos de idade, na Índia, em Bangladesh.
Então, se a gente não se deixar levar por situações limites, claramente minoritárias, e que são produzidas pela própria acumulação do capital e não por uma revolução no modo de produção, o capitalismo não mudou muito desde que o Marx desenvolveu essa crítica. Mesmo nos países mais avançados, o tempo todo os avanços são desmontados por conjunturas em que há uma alteração na correlação política de forças, então aquilo que era sólida conquista se desmancha. Como a gente está vendo, por exemplo, o sistema de saúde e o sistema escolar na Espanha. Então você tinha e tem ainda um sistema de saúde público e gratuito de elevada qualidade, mas na medida em que a correlação de força se altera, e partidos como o PP, em aliança com o Vox, etc., vão ocupando prefeituras, vão ocupando províncias, vão ocupando lugar no parlamento, isso começa a ser desmontado. Vamos lembrar que a relação capitalista de produção, na formulação do Marx, é processo de valorização. O capital sempre vai buscar a valorização máxima. Então, a luta política do capital é para assegurar condições para isso. Nem que o mundo seja destruído, o mundo e as pessoas. Pois é, eu me referia possível justamente nesse sentido, assim, do horizonte político, né? Porque, tipo, considerando a própria que a gente está imerso nessa própria mistificação toda, né? E considerando o quanto é difícil mobilizar certas discussões, assim, eu tenho visto, pelo menos acompanhando o movimento VAT e, consequentemente, alguns partidos que têm aderido a ele, né, que é o Vida Além do Trabalho, um movimento que surgiu até, acho que nas redes sociais, assim, bem contemporâneo, e é surpreendente ver o quão bem aceita é essa discussão da redução da jornada de trabalho dos trabalhadores, né, por razões óbvias, e aí, sei lá, entender como talvez um ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre as contradições do sistema capitalista, né? Porque é muito difícil pensar num trabalhador que vai ser contra, né? Que vai, tipo, querer, até eu vi em discussões na internet, algumas pessoas dizendo, bah, isso aí não, já assumindo toda aquela postura, tipo, do tipo, não, isso aí é natural, não tem como mudar a jornada de trabalho Claro, e tal. claro, claro. E a galera questionando assim, cara, me diz uma coisa, tu quer trabalhar mais? Tu não gostaria de trabalhar menos, de ter mais tempo para tua família, para teus animais, para teus hobbies e tal? E aí tu vai desconstruindo essa ideia dentro com uma certa facilidade, assim, e aí, tipo, muito mais fácil se atingir certos graus de consciência, assim, mesmo elementares, né? De consciência mais crítica um pouco através dessa discussão do que, tipo, em outros debates mais profundos e que só, tipo, galera que está envolvida com marxismo, que está envolvida com política e tal, que vai conseguir debater revolução, tomada violenta dos meios de produção e por aí vai, né? Mas nesse sentido, assim, até de trazer o fundamento, né, onde que se sustenta a exploração capitalista para até uma pegada mais emocional, assim mesmo, né? Tipo, reduzir a jornada de trabalho, não tem como ser contra isso, né? Mas veja, Lucas, a automação crescente do processo produtivo nas empresas tradicionais e a proliferação das empresas de aplicativo estão impulsionando aí a ideologia do empreendedorismo, né? O trabalhador ele percebe que tem uma chance pequena de entrar na empresa tradicional com o chamado emprego de carteira assinada e vê no emprego por aplicativo, que é um salário, em que ele vai ter um salário por peça,
por operação realizada, uma formalização da capacidade empreendedora dele. Então, essa reformulação, ela está provocando uma ressurreição ideológica dos fundamentos do liberalismo no meio da classe trabalhadora. E a esquerda passa a ter dificuldade para entrar nos bairros operários com o antigo discurso. É como tu falou antes, né? É a ação política do capital, né? Os caras, a formulação desse discurso, a proliferação dele, né, em instituições e tudo mais. E aí, tipo, aí vai se constituindo, sei lá, uma guerra de narrativas, assim. E aí a disputa fica cada vez mais difícil, né? Daí toda essa dificuldade, assim, de mobilizar até essas pautas mais fácil, assim. Mas é muito sedutor mesmo o discurso, né? Tipo, é o que Mas a tu gente falou. vê que ele não é propriamente de hoje, né? Porque mesmo nesses debates que o Marx explicita no Capital, a gente já vê a superestrutura dos estados capitalistas implementando não só a ideologia, mas também a regulamentação política da consideração do operário como indivíduo. Então, a proibição de sindicatos inicialmente, e mesmo o seu combate à ideologia de que aquilo feria a chamada liberdade de trabalho, que o Marx dizia que era a liberdade para explorar o trabalho, né? Para sugar o trabalho alheio. Ou seja, as reformulações do capital, as revoluções técnico tecno-organizacionais do capital individual e as revoluções do mercado mundial, com uma articulação cada vez mais estreita de uma produção globalizada, vão transformando também o mundo ideológico e o mundo político. E o mundo jurídico. Mas o capital não deixa de ser capital. Ou seja, é aquilo que você, no início da discussão, levantou sobre o capital em modos de produção anteriores ao capitalismo. O que vai caracterizar o capital na sociedade capitalista é exatamente o fato do capital se apropriar da produção e se transformar em capital industrial. O capitalismo é a hegemonia do capital industrial, capital produtivo, é a generalização do capital produtivo. E isso se mantém. As transformações históricas dos últimos 150 anos não põem em questão, não puseram em questão, exceto epidermicamente, ou seja, política e juridicamente, a relação econômica. Onde esse questionamento foi aprofundado, a repressão veio brutal. Nas tentativas de revolução operária na Itália e na Alemanha e na Áustria depois da Primeira Guerra, a própria Revolução Russa, que foi seguida de uma prolongada guerra civil, de um cerco capitalista, pelo chamado Exército Branco. O desmantelamento do desenvolvimento de um modo de produção comunista na Espanha republicana, aliás, antecede a República, sob a influência principalmente dos anarquistas. Eles ganham, o anarquismo na Espanha ganha um grande apoio popular sob a liderança daquele Urrutia, e consegue
fazer desapropriações e organizar a produção coletiva, socializar serviços urbanos. O fascismo desmontou tudo isso. Então, quando o questionamento suprimiu ou se propôs a suprimir circunstancialmente, conjunturalmente, do ponto de vista histórico, a própria relação econômica, a repressão veio brutal. O que caracteriza o fascismo e o nazismo não é o carisma do Mussolini, do Hitler, ou o antissemitismo ou o racismo. O que caracteriza esses regimes, intrinsecamente, é o anticomunismo. Por isso que a Igreja Católica apoiou o nazismo e o fascismo. Eles eram anticomunistas. Você vê um arremedo de irrupção, não foi nem de questionamento das relações econômicas, foi um arremedo de protagonismo de massas depois da Constituição de 46 no Brasil, conduziu à mais brutal repressão. Começa em 49, com a ilegalização do Partido Comunista, a cassação dos mandatos dos prefeitos, vereadores, deputados. Tinha um senador, que era o Prestes. Aí começou a repressão que se sistematizaria em 64. E aí, claro, nós temos aí um processo em que, no desenvolvimento e na evolução do contexto internacional, se favorecem os processos internos de democratização. Nós temos aí a Constituição de 88, mas basta as massas se aproximarem da cena política para que o capital reaja, como ocorreu a partir das manifestações de 2013. O movimento não vai ter Copa, o impeachment da Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro, as eleições de 2024. Esse é um processo que avança. É claro que, mesmo ao avançar, como o capitalismo é um modo de produção antagônico, no interior do avanço, a gente já vê o desenvolvimento dos elementos ou dos germes que vão questionar esse avanço. Então, o PT foi derrotado, mas conseguiu um número maior de prefeituras. Avançou. Isso vai prosseguir, porque é o movimento de um antagonismo. Pamela, questões, dúvidas? Não, nada específico. Eu estou prosseguindo uma leitura comparada do texto da Rosa e eu estou encontrando novos problemas. Eu acho que não é nem de tradução, pode ser de montagem tipográfica do texto. E aí nós vamos ter que fazer uma errata. A Alana mandou para o grupo
essa última edição, aquela edição que você deu para ela, Pamela. E ela falou que os erros que eu apontei aparecem também na edição dela. Eu acho que não houve mudança nesse cenário. Mas como a gente tem outras edições, além da edição alemã, nós temos edição italiana, em francês, em espanhol, eu vou comparando, e num trecho que gera mais dúvida, em geral, pode saber que tem um erro. Um trecho meio inteligível, quando eu vou A comparar... edição que eu achei no ANAS lá foi do Muniz Bandeira também, a tradução. Não sei Não, se... é a mesma tradução, eles pegaram o mesmo, acho que pegaram a mesma matriz e reproduziram sem uma revisão. Eu acho até que deve ter. Tem lá um Bandeira que cuida da edição, pode ser filho dele, talvez seja filho dele. Mas me parece que eles simplesmente pegaram a matriz da edição anterior e reproduziram nessa. Mas vamos ver, pode ser que tenha coisas que tenham sido superadas e tal. Eu ainda estou avançando no processo. De qualquer modo, não é uma má tradução, ela permite a leitura e o debate, né? Nós vamos ter que eliminar esses pontos cegos do texto, que são poucos, diga-se de passagem, mas que existem. Então tá, pessoal, talvez a gente possa ficar por aqui hoje e retomamos na próxima. Nós temos mais 2 semanas de livro 3. Em mais 2 semanas a gente conclui. É 2 semanas? Acho que sim. Eu acho que o último dia é no finalzinho do mês. Deixa eu ver aqui. Só tem mais 3 capítulos mesmo, eu acho. É dia 23, né, que é a semana que vem, e dia 30. Aí, sim. Eu acho que vai ser muito útil a gente ler a Rosa. Vamos ler criticamente, né? Eu vi pelo menos um trecho que eu acho que a Rosa fez uma generalização que ela não podia fazer, em que ela fala que o C mais V vale para todas as épocas históricas. Tem um deslize aí, claro, ela conhecia a fundo o Capital, é claramente um deslize aí, né? Ela deveria pôr meios de produção, mais força de trabalho, mas, enfim, considerando que os erros da nova edição continuam, eu acho que pouca gente ou ninguém está lendo o livro, porque se lesse ia tropeçar nos erros e ia ter que achar uma solução para eles, né? E outra coisa, o livro da Rosa pressupõe isso que nós estamos fazendo, a leitura do livro 2 e do livro 3. Em geral, a maioria das pessoas fica no livro 1. Ela claramente discute no livro isso que nós discutimos hoje aqui. E que o Marx trata no livro 2 e no livro 3. Agora, acho que é um livro que vai ser útil, vai ser importante para nós. E aí, dando tudo certo, em março a gente discute a possibilidade de nós lermos as teorias sobre a mais-valia, que é o livro 4 do Capital, né?
que é o livro que o Marx chamava de História das Doutrinas Econômicas. Esse aí eu nunca nem vi. Pois é, mas acho que tem uma edição da Boitempo, viu, Pamela? Eu tenho a impressão que a Boitempo traduziu as teorias da mais-valia. Eu acho que tem, sim. E saiu recentemente um capítulo inédito também pela Boitempo, do Capital, que eu não sei se seria interessante. Esse capítulo inédito é um capítulo inédito, é o capítulo 7 da primeira edição. É muito interessante a gente ler esse texto. Ele foi escrito para entrar na primeira edição, mas não entrou. É um texto teoricamente muito rico, né? Aí essa edição da Boitempo do capítulo 7 tem um negócio que eu acho interessante, que é a enquete operária, que é aquele questionário que, não sei, acho que foi elaborado pelo Engels e tal, para coletar dados sobre a classe operária inglesa e tal. O Engels acumulou um grande trabalho sobre isso, né? É interessante que o Engels publicou essa situação da classe operária na Inglaterra. É um livro que eu tenho que reler. Eu li esse livro, eu acho que nos anos 70, me causou um impacto grande e nunca mais eu peguei. Tenho que pegar de novo. Na verdade, eu estou vendo aqui, o questionário foi elaborado pelo próprio Marx. Ele é bem instrutivo, assim, de como construir um questionário, assim, tipo, ele aborda vários aspectos, assim, até desde aspectos da vida cotidiana do trabalhador até a superlotação das fábricas, assim, bem interessante mesmo. Mas esse livro do Engels, ele inspirou um livro do Otto Huller, chamado A Criança Proletária. O Otto Huller, que foi publicado, acho que em 1910, o Otto Huller, ele pega a monografia do Engels como modelo para escrever praticamente a situação da criança operária na Alemanha. E esse chama A Criança Proletária, o livro, o título, né? E esse livro suscitou um grande debate com a elaboração de vários livros subsequentes sobre a questão da criança e a questão educacional no âmbito do marxismo. O Schmidt-Kowarczyk, aquele Wolf Dietrich Schmidt-Kowarczyk, ele, num livro sobre a história da educação marxista, ele reconstrói esse debate. Esse debate ele foi interrompido pelo nazismo e pelo stalinismo. Então, com a chegada do nazismo ao poder e com o avanço do stalinismo, o debate parou. E aí, esses livros começaram a ser reeditados pelo movimento estudantil em 68, que queria encontrar um marxismo mais heterodoxo, mais afastado daquelas formulações padrão dos partidos comunistas e tal. E aí eles reentram no debate político e pedagógico. E é interessante que tem teses aí, né, nesse debate que antecipam em muito e com muita maturidade aquilo que viria a ser o desenvolvimento do modelo reprodutivista em educação, como desenvolveram Bourdieu-Passeron, Baudelaire Stabler, Boulos-Endintes, o próprio Althusser, nos anos 60 e 70. Principalmente nos anos 70. Então, por exemplo, você pega um livro como A Escola Capitalista na França, Pô, acabei de falar o nome dele. Mas é um livro, já eu me lembro, é um livro em que analisa o sistema escolar do ponto de vista da estrutura de classes da sociedade, não do ponto de vista do discurso das autoridades escolares.
Eles começam com esse discurso e vão desmontando a ideia da escola única, da escola para todos, do currículo único para todos, da maximização de oportunidades pela escola. Eles vão mostrando com caminhões de documentos que a escola contribui para reproduzir a estrutura de classes. Baudelot-Stablé. Roger Baudelot e Christian Stablé. Que foi escrito também no auge daqueles movimentos de 68 e tal, né? No impacto daqueles movimentos. Baixei uma versão aqui por R$ 480, baratinho. Ixi, nossa. Está em português? Em espanhol. Hein? Em Espanhol? espanhol. Eu tenho a versão francesa, eu nunca vi, mas também eu nunca procurei. É uma versão espanhola, é muito interessante ler esse livro. Agora, esse debate que o Wolf Dietrich reconstitui, tem várias obras do Bernfeld, do Kurt Levenstein, do Wilhelm Reich, aqueles marxistas da Alemanha e da Áustria, né, que debateram o livro do Otto Hürlimann. Foi um debate teoricamente muito bem articulado. Eles debatem a família operária, né? Por exemplo, o Bernfeld, acho que o Bernfeld, agora eu não me lembro o nome, qual? Vou pegar o livro de novo aqui. Ele analisa no interior do movimento social-democrata e comunista a família operária, né? Ele fala, olha, o operário participa do partido, faz greve, é combativo nas manifestações, mas chega em casa ele é um déspota. Chega em casa ele contribui para reproduzir as relações vigentes. Então nós temos que questionar esse papel do operário na família, né? Discutir no âmbito público, né? Discutir politicamente o papel do operário na família. Então, eu achei assim obras muito pioneiras, né? Muito antecipadoras, e desenvolvem movimentos de incorporação da criança no movimento político, através de sistemas de escolas, de acampamentos, né? Tudo adequado à criança, claro. Mas se aponta a educação numa perspectiva de classe, né? E, claro, o nazismo tinha que desmontar tudo isso, né? Com a chegada do nazismo ao poder, quem não fugiu foi para a cadeia. Foi para os primeiros campos de concentração. Ou foi morto. Tá, pessoal. Fechou, então. Por exemplo, a gente aborda pouco isso, mas tem um marxista que analisa o cinema, chamado Dieter Prokop. Não sei se vocês já leram alguma coisa dele. Como? É muito interessante a obra dele. Também é uma análise do sistema do ponto de vista marxista, né? Ele analisa a indústria cultural e tal. Qual o nome dele, professor? Dieter Prokop. Vou escrever aqui no chat. Se não me falha a memória.
Apareceu aqui Sociologia do Filme. É. Claro, ele está ligado àquele grupo de intelectuais alemães de matriz marxista também. Borneano. Que desenvolveu a tese da indústria cultural. Eu acho que nós temos que estudar isso. Nós temos que levantar essa bibliografia. É que é muita coisa, né? O tempo é limitado, mas a gente tem um acervo muito importante aí para desenvolver, principalmente no plano superestrutural, a análise que o Marx faz das relações econômicas, né? Eu vou pegar a nossa gravação e vou converter num som, porque a gravação filma. E aí fica um arquivo gigantesco. Eu vou converter em MP3 e aí fica só o áudio, já que a nossa interação está sendo toda em áudio. O que eu tinha pensado, não, mas não tem como deixar em vídeo, porque eu tinha pensado em abrir Não um. pode, o fato de transformar em áudio não destrói o vídeo, ele mantém. Eu vou tentar mandar o vídeo para todo mundo. Mas, por exemplo, o Telegram, que aceita arquivos enormes, que eu já tentei fazer isso em disciplinas, de pegar, por exemplo, aula na época da pandemia, por exemplo, que as aulas eram videoconferência. Eu filmava, mas aí quando eu ia mandar, não tinha jeito de mandar pelo tamanho do arquivo. Eu pensei em abrir um canal no YouTube, eu posso abrir, eu acho que tem que fazer um e-mail, eu não sei, nunca abri um, mas eu acho que dá para abrir um canal, acho que não precisa ter Certo. seguidor nem nada. Eventualmente, sim. Aí eu pensei, dá para abrir do grupo mesmo ali, um canal, botar o nome do Talvez, grupo mesmo, tá? para divulgar, não sei se você vai para ficar público, porque volta e meia a gente procura no YouTube aulas sobre, enfim, e aí dava para situar com o capítulo que a gente está discutindo, para ficar como uma aula divulgada, pública. Certo. Não, Era legal. isso. E aí dá para abrir um, não sei o que É, vocês é, acham. olha, você está falando, né, da divulgação, de nós escrevermos e tal, o Davi e a Eduarda, a idem, né, estão doidos para ampliar a divulgação, e eu estou meio com o pé no freio, porque nós estamos com muita atividade e não dá para desdobrar mais. Pois é. Eu acho que sim, Lucas. Não, claro, eu acho que a gente já pode ir fazendo essa experiência. Eu não sou contra divulgar, não, acho que devemos. Essa experiência aí do canal no YouTube, vamos compartilhar o nosso debate e nos expor à crítica pública, porque eu acho muito interessante isso, né? Quando alguém de fora vê, pode fazer ali um comentário, criticar uma formulação e vai engrossando o debate, né? Eu acho que é um bom debate, assim, a exposição, enfim, a discussão ela é muito boa, a exposição do professor é muito boa também, assim, mas, tipo, dá para divulgar, porque no YouTube é para divulgar conhecimento também, eu acho. Tem pouca discussão Claro, sobre o claro, livro claro. 3 também. Sim, é verdade. Aí, eu posso fazer esse canal, tudo, faço e-mail Ah, do grupo legal. ali, mano. Não, isso, então faz, Pamela. O YouTube é o grande repositório da sabedoria humana contemporânea, né? Eu, quando quero aprender alguma coisa, eu sei, a primeira coisa que eu procuro ou é a Wikipédia ou o YouTube, ou o Google. E sempre vem alguma coisa que pode ser um ponto de partida, né? Então tá, eu já vou desligar aqui.